Bom dia! Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Você está bem? Feliz? Ainda que não esteja nem bem nem feliz, você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, né? Pastor Fábio, que eu conheci recentemente aqui nessa igreja. Eu preguei aqui o ano passado, num culto, eu não lembro o nome do ministério. Confluir, que foi o pastor Fábio que fez o contato. Obrigado ao Augusto, que foi quem passou os detalhes. Bom rever Edmilson, um amigo de longuíssima caminhada, desde lá de Guarujá, da PIB de Itapema, né? Era isso, né? Então, para mim é uma honra. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o pastor Bruno, estou numa crise de idade, ore por mim. No último dia 6 eu completei 40 anos de idade. E parecia que era tão longe os 40, e tem um peso 40 anos, não tem? Ou não? Eu que estou em crise. Eu senti que eu passei, sabe, da vida jovem para a vida adulta. Eu senti, veja, eu cheguei aqui, o Edmilson falou assim, essa roupa é a roupa de quem tem 40 anos. Porque antigamente eu vinha de camiseta, eu vinha de tênis, agora eu tenho 40 anos, eu preciso de respeito. Então me trate como um senhor, por gentileza, que agora eu sou um senhor de 40 anos. Sou casado há 16 anos com a mulher mais incrível que esse mundo já viu. O nome dela é Ellen. Ela é uma bênção, é crente, mas é crente de um nível assim. E aí já dando a primeira dica, que nem tem a ver com a pregação, mas aonde eu vou que eu posso falar sobre isso. Principalmente você que é jovem, olha aqui para o tio rapidinho. Escolha direito com quem você vai casar, porque mulher tem um potencial para abençoar a nossa vida ou para acabar com a nossa vida. Então escolha crente, case com menina crente, com menina da igreja. Para de gostar das tranqueiras, amém, queridos? Amém. Pode ver que só os de idade falaram amém. Os mais jovens, eles falaram, Deus que mude meu coração. E é muito legal porque eu fiz 40 anos e eu tenho 20 de namoro. Então nesse ano eu completo metade da minha vida com Ellen, a outra metade sem, eu nem lembro como que era antes dela chegar. E há 8 anos tenho o privilégio de ser pai da Helena. Helena é uma princesa de Jesus, é crente num nível que eu vi também poucas vezes. Helena tem uma pegada missionária, que eu vou ser muito sincero, eu sei que eu sou pai, eu sou pastor, mas eu tenho muito medo que um dia Helena me procure dizendo assim, pai, eu estou indo para o Azerbaijão porque Jesus me chamou. Porque ela tem um negócio com Jesus desde pequena. Ela gosta de evangelizar. A escola dela inteira sabe que eu sou pastor, que ela é crente, porque todo evento ela quer chamar todo mundo. E a gente já tem na igreja hoje uma tia da escola que foi evangelizada pela Helena. E aí a minha vida estava muito tranquila. Eu, Ellen, Helena muito educada. Há 5 anos Deus mandou ele, Benício. Te darei apenas um dado e você já vai saber do que se trata. Benício, desde os 3 anos, é baterista. Viu? Todo mundo sabe a fama. Lógico que não é a tua, evidente. Mas crente baterista geralmente dá trabalho. E Benício, ele é a energia da casa. Ele é animado, ele é descolado. Benício é aquele cara tirador de sarro. Ele é aqueles meninos que... A minha esposa, quando a gente termina o café da manhã, ela fala assim, vou tirar a mesa. Ele olha e fala, vai pôr a mesa onde, mãe? Com 5 anos, então ele gosta de uma veia cômica. Assim como o pai fez boas escolhas na vida, ama Jesus e é corintiano, louvado seja o nome de Jesus. Não é um assunto que a gente tem falado muito ultimamente, né, corintiano? Mas ainda bem que existem os santistas para a gente ter um lazer. Então essa é a minha família. Há 2 anos eu estou na primeira igreja batista de Guarulhos. Eu sei que eu não tenho cara, mas eu sou o pastor titular, antes que você pergunte, você é o pastor de jovens, dos homens? Não. A igreja resolveu escolher eu como pastor, não me pergunte o porquê, Deus sabe. Estou há 2 anos lá com a minha família, sou de São Paulo. Minha conversão se deu aos 16 anos, meu batismo aos 17 anos, na PIB do Brás. De lá eu fui para Paraisópolis, pastorear dentro da favela por 3 anos. Depois fui para Mogi das Cruzes, 3 anos e meio. E há 2 anos eu estou na PIB de Guarulhos. Sou apaixonado por Jesus de um nível que eu não sei explicar. A gente tem vivido um tempo muito bonito, assim como essa igreja, né? Eu acompanho agora vocês desde que os conheci e desde que Ed veio para cá. PIB de Guarulhos passou por um evento muito complexo, que não é da minha conta, entre igreja e pastor. E lá também tem uma estrutura muito bonita, mas eu cheguei há 2 anos atrás e tinha muita estrutura e pouca pessoa. E Deus falou comigo, aqui é o lugar que tem que restaurar. E meu ministério tem um pouquinho disso, de reestruturar alguma coisa. É o 3º ministério que eu vou para tentar ajudar. E Deus tem sido muito gracioso, porque Guarulhos é uma cidade muito pulsante. O maior aeroporto, um dos maiores do mundo, está do nosso lado e tudo mais. E a gente chegou agora no mês de maio, para a honra e glória de Jesus, a gente ultrapassou os 1000 membros. E é a primeira vez nos 82 anos de igreja que a gente conseguiu chegar nesse negócio. E uma igreja que tem vivido o evangelho de uma forma bonita.
Hoje está acontecendo tanta coisa lá que eu vou sair daqui correndo quando acabar. Está tendo evangelismo num bairro da cidade, está tendo um novo curso de membros que começa hoje. E eu sou apaixonado por Jesus por isso, porque eu acho que Jesus mudou e transformou a nossa história. E aí, eu quero falar hoje sobre essa questão do Forjados. Eu gostei muito, né? Quando eles me mandaram os detalhes, essa linha que vocês estão seguindo. Todo mundo assistiu esse filme novo, A Forja? Foi uma regra do ministério assistir o filme ou foi só uma coincidência? Assistam, queridos. E por coincidência, pasmem, eu não sou um cara muito do filme. Minha esposa é viciada. Mas na última segunda-feira, ela chegou para mim e falou assim, a gente precisa assistir um filme juntos. É um filme aí que agora dá para ver em casa, porque eu sei que cinema é uma coisa que está meio corrida, a gente não consegue. E era esse filme, A Forja. Eu falei, mas por que você quer que eu veja esse filme? Ela falou, vem no final a gente conversa. E aí foi muito interessante, porque eu não vou dar spoiler do filme, evidente, porque é muito legal. Eu acho que todo crente, principalmente homem, tem que ver esse filme, principalmente se vocês estão tratando isso, mas ele vai trazer essa linha de ter pessoas que te ajudem a ser forjados. E aí eu entendi que a minha esposa queria que a gente assistisse, porque lá na igreja a gente está vivendo um tempo onde o time que trabalha comigo é um time muito novo. E esse movimento de ser forjado é muito interessante quando é feito com amor, quando a gente anda com alguém. E aí quando eu olho para o tema de vocês, e o tema de hoje é sobre responsabilidade, queridos, eu não sei assim, né, primeira vez que vocês me veem, a maioria, e geralmente encontro de homens, quando eu prego lá na nossa igreja, eu tento fazer um encontro bem informal. Então, se você se sentir mal, você levanta a mão que eu volto a ser formal. Porque eu acho que esse é o tipo de encontro que a gente tem que falar algumas verdades que no domingo não cabem. Porque no domingo pode frustrar. Então, eu vou tentar ser mais eu possível, porque eu acho que a gente precisa começar a pensar em algumas coisas urgentes como Igreja de Jesus. Por exemplo, algumas reflexões para a gente chegar onde eu quero. Você consegue perceber e pensar nos tempos de hoje, o porquê que os pais estão cada dia mais omissos na criação de filhos? É um movimento muito complexo. Eu preguei, e por coincidência, domingo, a gente está no mês de maio, né, mês da família, domingo passado eu preguei, um tema da pregação de domingo passado foi pais santos, filhos nem tanto. E eu usei nada mais, nada menos que a história de Eli, um sacerdote, um juiz, mas que na questão de educação de filhos, uma tragédia. Ofni e Finéias fazem o que fazem, acabam com uma história, gerando dores e tudo mais, mas é interessante que a gente olha para o contexto bíblico às vezes, criticando algumas coisas, mas sem perceber a gente reproduz. E aí, nós estamos vivendo uma fase que me parece que os pais tiveram tantos traumas daquilo que receberam dos seus pais, que os filhos estão nadando de braçada numa liberdade que é muito complexa. E nós estamos perdendo, me parece, essa veia de entender que existe uma grande responsabilidade em nós pais quando Deus nos dá filhos. Afinal de contas, vamos ser sinceros, eu conversei ali agora com... Como é seu nome, meu filho, baterista? Com o Marcelo, que veio o filho do Marcelo. Como é seu nome, meu filho? O Gabriel. Pastor, tem algum slide? Aí o Marcelo, todo orgulhoso, falou assim, esse aqui é o meu caçula. Aí eu falei para ele, Gabriel, continue servindo ao Senhor, porque a maior alegria de um pai é ver o seu filho servindo ao Senhor. Sim ou não? Maravilhoso, quando a gente vê que há um legado. Mas isso tem sido muito estranho. Veja, o número de desigrejados tem crescido muito. A gente gosta de ter dados e estatísticas sobre o movimento de igreja, mas a gente nunca pensa, aonde eu estou responsável por isso? Por que os nossos filhos gostam cada dia menos de igreja? É porque a omissão tem feito isso. Outra coisa que me faz pensar no quesito de responsabilidade, é por que a gente não está achando estranho esse aumento exagerado em agressões físicas e psicológicas contra mulheres, por exemplo. E aonde é que nos assusta? Porque veja, eu não tenho nenhuma crítica com coisas que acontecem no mundo, por quê? Porque para mim quem não tem Jesus não me deve nada. Carece da graça. Agora e nós? O quanto disso tem frequentado as nossas casas? Afinal, qual é a nossa responsabilidade? Aí olhando para tudo isso, eu quero trazer um texto, e aí eu não vou usar o texto base, até porque é um texto que eu vi que vocês estão explorando bem. E na verdade, eu gosto muito de pregar expositivo. Hoje eu vou ser um pouquinho mais temático, porque eu acho que hoje permite, para eu tentar alcançar o coração de vocês naquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente entenda essa responsabilidade na essência. Eu não quero aqui dizer de fato quais são as nossas responsabilidades, mas eu quero que a gente trabalhe o conceito de responsabilidade. Porque, meu irmão, uma frase que a gente está repetindo muito lá esse mês na igreja, o dia que a gente entender que o nosso primeiro ministério é no nosso lar, todo o restante da igreja muda. Porque famílias fortes são insuportáveis para o mundo de hoje. E para a igreja é uma bênção. Então, se você puder, abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, por favor. Um texto bem famoso, a gente vai ler um versículo. 1 Coríntios, capítulo 13,
A gente vai ler o verso 11. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me espere. Vou esperar. Pelo barulho de páginas que pararam, podemos? Só um versículo, conhecido. A minha versão diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem um poder eficaz para mudar as nossas histórias, amém? Lá na igreja, quando eu faço o culto de homens, ele é tão informal que eu troco o amém pelo é nóis. Você prefere o amém? Porque fica uma coisa de homem, quer ver? É nóis. Fala, é nóis. Corintiano, só corintiano identifica. Mantenha um amém, porque aqui tem pouco corintiano, aqui é bragantino. A gente está diante de um texto em que Paulo está tratando com uma igreja que dava bastante trabalho na questão de responsabilidade. O livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos 1 Coríntios, você vai ver o tanto de questões complicadas de dentro da igreja. O capítulo 13 ele é muito conhecido por uma questão do amor, é o famoso texto que as pessoas acham que quem escreveu foi o Renato Russo, porque ele teve uma música muito famosa com essa letra, e mal sabe que é Paulo enfatizando que não adianta muita performance, se não tiver amor não vale de nada. Mas ele chega nesse verso 11, e ele vai falar sobre essa questão da diferença entre homem é homem e menino é menino. E aqui, até para você ficar em paz, Paulo ele não está falando sobre manter fazendo algumas coisas que você fazia como menino. Não, aqui não é uma crise existencial. Então, por exemplo, Paulo não está dizendo assim, você que é homem está proibido de jogar videogame. Não é isso. Tem homens que gostam de videogame. Aqui Paulo não está dizendo, eu não sei se Bragança tem a cultura de soltar pipa. Tem ainda? Porque eu vejo que lá em Guarulhos o pipa é uma moda muito forte. Paulo não está dizendo assim, adultos maduros não soltam pipa. Não é isso não. O que o Paulo está dizendo é que as atitudes de criança, a fala de uma criança, de um menino é uma coisa. Mas quando eu me torno homem, eu preciso mudar o viés. Eu preciso mudar a sintonia. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje, nessa manhã, é propor uma reflexão que possa nos gerar um caminho de responsabilidades de um homem de Deus. Para que a gente possa entender, irmãos, que enquanto crentes, é evidente que a gente vai errar. O pecado ainda faz parte da jornada. Mas se estivermos firmados no Senhor, o nosso caminho vai ser muito mais propositivo. O nosso caminho vai ser um caminho que demonstra quem Jesus é em nós automaticamente. E é uma reflexão dura. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo, cara, olha que interessante. Quando a gente fala, por exemplo, e eu não vou me ater a isso, é evidente, é um assunto muito mais forte, precisaria de um outro dia. Mas, por exemplo, toda a questão de violência, seja psicológica ou seja física, em mulheres, é uma coisa que parece bobeira, mas que um tempo virou tanta moda, que aí começaram a inventar piores modas. Ou seja, a gente vinha de um tempo onde o machismo era comum, aí as mulheres acharam que a resposta para o machismo era o quê? Feminismo. E hoje são duas misérias. Quando a gente olha para a Bíblia, e por isso que eu acho incrível ser crente, a gente tem a certeza que a resposta para qualquer dilema da vida é o cristianismo. Porque o que faz um homem deixar de ser machista? É Cristo. O que faz uma mulher deixar de ser feminista? É o Cristo. E aí eu quero então que a gente olhe para isso, trilhando um caminho de entender aonde nós estamos inseridos, para que sejamos homens de Deus. E aqui, uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, nesses últimos tempos, é que nós precisamos voltar a entender que a nossa vida, o resumo da nossa vida não é prestar conta para líder, para pastor, porque tudo isso aqui é muito passageiro. O resumo da nossa vida é ter uma vida que agrada ao Senhor que nos salvou. Amém, queridos? Se nós somos salvos, se a nossa vida tem sentido, nós precisamos então perceber que nós prestamos contas ao Senhor. Uma coisa que eu não entendo no crente é como é que a gente ainda não percebeu que nos dias que a gente está errando e aprontando, o Senhor está com os olhos em todos os lugares. Que a nossa responsabilidade não é sobre onde o olho do líder chega, mas é que o Senhor está em todos os lugares. Então, olhando para essa trilha, eu quero então trazer algumas coisas, e aí me permitam usar alguns outros textos, para que a gente consiga caminhar. A primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, que diferencia homem de meninos, é que a gente tem que tomar cuidado com a terceirização das responsabilidades. A síndrome de Adão ainda nos persegue. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, do 9 ao 12,
um texto que também é muito famoso, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você estava? Onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Olha que interessante como essa síndrome nos persegue. O Adão, ele está na grande responsabilidade do começo de tudo. E aí Deus, e é muito legal, né? Porque a gente lê a Bíblia dizendo assim: esse Adão é um miserável. Mas a gente faria igualzinho, porque a gente faz igualzinho. Então tem todo o paraíso, só não mexe ali, só não faz aquilo. Quando a gente pega a história, a Eva chega e dá atenção para a serpente, e realmente, ela é a que toma iniciativa. Mas ele poderia ter barrado ali, sim ou não? Solta isso aí. Não, ele não só prova, só que quando a casa cai, a primeira coisa que ele faz é terceirizar a responsabilidade. Para quem que o Adão terceiriza a responsabilidade? Para quem? Para Deus e para a mulher. Ô Adão, como é que você sabe que está nu? Você comeu? Calma, Senhor. A mulher que tu me destes. Ou seja, ela me ofereceu, e quem deu essa mulher foi o Senhor. A pergunta foi: quem te deu a mulher? A pergunta foi: quem te deu um pedaço do fruto? A pergunta foi: você comeu? Terceirização de responsabilidade é uma coisa que meninos fazem. E aí é interessante porque a paternidade faz da gente crente melhor. Não sei se você passou por isso, mas a paternidade, ela revela pra gente de uma forma muito bonita a nossa relação com Deus. Por quê? Porque filhos são uma escola para a vida. Veja, eu tenho um filho de 5 anos que ele gosta, ele é amoroso, ele tem um negócio com Jesus bonito, mas ele é menino, ele é moleque. A Helena me deu pouquíssimo trabalho. Ele é aquele cara que tem respostas para tudo, porque a nova geração nasceu para ser advogado. Você já reparou isso? Eles têm resposta para tudo. Semana passada meu filho tem uma mania que ele ama comer com a mão, cara, com 5 anos. Aí outro dia eu cheguei para ele assim e falei: filho, quem come com a mão é índio, você não é índio. E comecei a explicar: quando a gente for numa festa, as pessoas vão achar estranho. Aí beleza. Isso foi domingo agora. Aí ele chegou para a mãe dele, meu filho come muito, sim. Ele falou: mãe, eu não quero mais comer comida, você me dá um lanche, que era um lanche da igreja que tinha trazido? Ela falou: tá bom, eu vou esquentar o lanche, mas tem que comer alguma coisa, porque à tarde a gente vai para a igreja. Ele pegou o lanche. Na hora que ele mordeu o lanche, ele olhou para mim e fez assim: ô pai, o pão eu estou comendo com a mão. Eu falei: sim, mas quando for comida, você come com talher. Ele falou: e pão não é comida não? Aí eu olhei bravo e falei assim: Benício, você entendeu o que eu estou te dizendo? Ele falou: eu até entendi, mas se você quiser eu posso comer pão com garfo e faca. Não é uma miséria? Aí eu olhei e falei: pão pode comer com a mão, comida não. E uma coisa que criança faz muito rápido, e você que tem filho pequeno ou teve sabe, principalmente quando tem irmãos, quando tem qualquer problema, o que eles fazem? O dedo é automático. Quem fez não sei o quê? Não é assim? Pode ter sido ele, mas a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo: foi ela. Ou, Benício, quem que quebrou tal coisa? Fui eu, mas foi Helena quem fez. Ele bola uma história para tentar ou dividir, ou tirar o fardo das costas dele e pôr sobre a irmã. A gente acha bonitinho, mas nós fazemos o mesmo com a vida. Tem horas que a gente está fugindo da responsabilidade, e aqui, irmãos, o Adão, ele foi muito cara de pau de falar: a culpa é do Senhor, indiretamente. A nossa geração, ela culpa outras coisas. A nossa geração tem culpado o diabo para tudo. Eu acho que a gente é de uma geração que assusta até o diabo. Já viu o crente assim? Ele apronta, aí quando você vai exortar, ele fala assim: o inimigo é sujo. Aí você fala assim: irmão, o inimigo é sujo, todo mundo já sabe. Mas você fez porque você quis. Eu fui pastor de jovem muito tempo. Uma das minhas piores experiências como pastor de jovens, e a gente que é pastor, é complicado quando a gente, por exemplo, assim, não sei se aqui tem cultura de visita, mas em São Paulo é muito forte ir na casa das pessoas. Eu lembro de uma visita que eu fui, que só o jovem era da igreja, a família não era. E aí eu fui, era um almoço de sábado, churrasco.
Mó churrasco gostoso. Era aqueles, sabe, churrasco de gente mais empoderada, assim? Que tem uns negócios que você fala, rapaz, a gente passa até mal com a carne de qualidade. Porque você fala, só estou acostumado com contrafilé. Eu não sabia o nome da carne, churrasco legal. Aí teve aquele momento de rodinha de conversa, uma delícia. Só que o pai e a mãe não eram crente, e aí eles quiseram me usar para resolver a relação. Meus irmãos, a mãe chegou, eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo sentado, a mãe levantou e falou assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pela cara dela eu falei, Deus, vai dar errado. Eu abaixei, disfarcei e fiz, Senhor, que o Senhor nos proteja daqui para frente. Falei, pode fazer a pergunta. Ela falou assim, o meu marido, e o cara sentado me olhando, essa bênção que está aqui na cozinha, ele frequenta uma igreja. E é uma igreja, pastor, que eu fui uma vez só. Lá na igreja dele, o pastor bate o pé, todo mundo cai. Falei, a igreja do Hulk, só pode, não tem outra igreja. Lá é uma igreja tal. E eu falei, Deus, aonde ela vai chegar? Pasmem, irmãos. Só que esses dias, pastor, o meu marido se juntou com os amigos da empresa e foi para o bordel. Irmãos, juro, eu comecei a falar, Jesus, me tira daqui agora. Jesus, faz alguém sofrer, a cadeira quebrar, tira a gente, manda um raio. Aonde vai dar essa história? Só que, pastor, o problema não é ele ter ido, é a resposta que ele deu. Ele chegou para mim e falou assim, eu não queria ter ido, mas o diabo me levou. Aí eu não aguentei, eu falei, não é nada. Tipo, passou todo o meu medo e vergonha, virou uma ira. Aí eu olhei para ele, o cara fez assim, ó. Aí ela falou assim, o que você acha? E aí não tem como, né? A gente foi chamado para a verdade. Eu falei, olha, irmã, se ele provar com foto, vídeo, testemunhas oculares, que o diabo chegou lá e falou, opa, e aí? Vai para o bordel, senão eu te mato. Se ele provar, eu acredito. Porque, irmão, o que ele está tentando fazer é fugir da responsabilidade, tentando espiritualizar alguma coisa, porque ele não está sendo homem para assumir o que ele fez. E às vezes a gente faz a mesma coisa em outras proporções. Meu casamento está uma porcaria, a culpa é tua. Meu irmão, o casamento é via de mão dupla. Os meus filhos não querem saber da igreja. O quanto você investiu em cuidar do teu filho para que ele ame a igreja? Lá em casa a gente tem combinados pétreos. De manhã, primeiro que todas as refeições da minha casa são na mesa. Em nome de Jesus, resgate isso para amanhã, para ontem. Segundo, devocional de manhã, lá em casa a gente não abre mão. Então qual que é a nossa rotina? Acorda, lá em casa a gente é muito unido, então todo mundo se abraça, se beija, escova o dente e tal. Vai para a mesa, toma café da manhã, terminou o café, ninguém levanta. É Bíblia. E esse ano a gente está com um desafio muito legal. A gente resolveu contar a Bíblia inteira para as crianças. E tem texto da Bíblia que é bem difícil para uma criança de 5 anos entender. Mas a gente não abre mão. A gente terceiriza coisas de responsabilidades, porque talvez o nosso caráter não esteja forjado pelo Senhor, para entender que ser homem não é sobre o que você carrega no meio das pernas, mas é sobre a atitude de homem, num mundo que precisa de homens. Reclamar do mundo é fácil. O quanto a gente soma para que ele mude? Eu sonego imposto porque o governo é corrupto. Terceirização de responsabilidade. O Senhor nos chamou para ser como Daniel na Babilônia, querido. Responsabilidade não é tentar justificar o que eu faço. É entender que eu honro ao Senhor com tudo aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Porque no resumo da ópera, por que eu sonego imposto? Porque eu quero ter mais dinheiro. Ou seja, há uma soberba sobre a minha vida. Então, a primeira coisa, em nome de Jesus, que eu preciso que você coloque no teu coração. Responsabilização de pecado, terceirização de responsabilidade de pecado. É coisa de menino e não de homem. E faz com que a nossa responsabilidade seja fraca, seja frouxa. E a nossa espiritualidade prejudicada. Vocês acham que é fácil ser pastor no mundo de hoje? Onde o neopentecostal está na TV? Tem mais algum pastor aqui além de mim? Eu e o Fábio, mais 1, 3. Ore por esses homens, ore pelo seu pastor. Qual que é a fama de pastor de hoje? Ladrão, não é assim? Corrupto. Agora imagina eu, corintiano. Eu sou da zona leste de São Paulo e sou pastor. Eu sou a tríade do ladrão. Percebe? O que aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Porque dá para provar que a gente é diferente. Então, em nome de Jesus, assuma as suas responsabilidades e tenha a hombridade para lutar e mudar o caráter. Amém, queridos? Sem inventar moda. O diabo é ruim desde que o mundo é mundo. Ou você duvida disso?
Agora, a gente gosta de ser parecido com ele e jogar sobre as costas dele. Eu fico imaginando que deve ter hora que até o diabo deve falar assim, não fui eu não. Eu não era tão criativo que nem você para aprontar, não fui eu não. Então assuma. A segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração, até às 11, né, a gente vai? Tá bom até às 11? É isso, né? Tá bom. 11h30. Não, estou brincando. A segunda coisa é, lute para que, diante das responsabilidades, você não fique afagando o seu ego em disputas vazias. É muito interessante e faz parte também desde que o cristianismo é cristianismo. Marcos capítulo 9, se você quiser acompanhar, apenas 3 versículos, do 33 ao 35, a gente tem o famoso momento em que os discípulos estão confusos e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa e perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? É Jesus falando com seus discípulos, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Assentando-se Jesus, chamou 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos vocês. Meus irmãos, a nossa responsabilidade não está em ser melhor ou maior do que o outro. A nossa responsabilidade está em ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E aí parece bobeira, mas o mundo de hoje, a geração de hoje, se a gente não conseguir tempo para discipulá-los, terá um problema. Por quê? Porque é a geração da competitividade. É a geração que tira toda a responsabilidade da vida cristã para tentar ser alguma coisa, para provar ao outro aquilo que eu sou. Nós nunca vivemos num tempo de ter que provar tanta coisa para o outro, de responder para o outro. Os mais antigos aqui, ó. Quem aqui tem mais de 70 anos? Pronto. Uma dica para vocês jovens, me ouve. Anda com esses caras. Jovem que anda com a terceira idade tem 2 coisas que nunca vai lhe faltar: sabedoria e comida. Porque todo jovem não tem dinheiro, terceira idade tem dinheiro e é generoso. Você sempre vai comer bem e vai ouvir histórias incríveis. No tempo antigo, e olha que eu já tenho 40 anos, eu ainda peguei um pouquinho desse tempo. No tempo antigo, olha que interessante, o que a gente precisava para casar? Querem chutar? Hã? Fala mais rápido, ou mais alto. Uma noiva. O antigo era assim. O que você precisa para casar? Uma mulher. Hoje em dia até isso é um problema, né? Porque nem sempre é uma mulher que estão precisando para casar. Mas vamos para o tempo antigo. O que você precisava para casar? Uma mulher. E os antigos era assim. Tem a mulher, os dois se amam, casamos. Não era assim? Dá para morar em 2 cômodos, dá para morar no sítio, dá para morar na cidade. Onde a gente vai morar, a gente vai dar um jeito. Mas a gente se ama, a gente vai junto. Aí casava. E os casamentos duram 50, 60, 70. Por que qual era o interesse? Casar e ser feliz. Hoje em dia, a vida da nova geração é tão disputada e sem responsabilidade, que feliz não é quem casa, mas é quem mais tem. E para casar, se tornou impossível. A nova geração, eu não sei se vocês acompanham isso aqui. Você vai conversar com um jovem e fala assim, está pensando em casar? Claro, pastor. Assim que eu terminar o doutorado, e que eu comprar meu apartamento, e que eu tiver um carro do ano, e tiver feito intercâmbio em 3 países, eu caso. Deu 70 anos, filho, tudo isso. Você não vai casar. Percebe? Agora, por que disso? Porque nós estamos num tempo de baixas responsabilidades para que a disputa seja feita. Não é sobre quem eu sou em Jesus, mas é o que eu tenho contra o outro. E na igreja a gente comete esses erros, sim ou não? Se eu chego aqui hoje de... Qual que é o carro do momento, assim? Alguém entende de carro? Eu não manjo muito, assim. Tem algum carro top hoje? Está com medo de falar porque é o seu? Pode falar se for o seu. Não vou zoar, não. É o quê? Um Celta, 4 portas? Não é. Não sei. Alguém fala um carro bom, top. Hã? Ram. Ram é um carro bom? É o do momento? É uns 400 mil? Eu quero um carro bom, 400 conto. Quid. Top. Com 400 mil você compra 10 Quid, põe um em cima do outro, faz um carrão. Um carrão. Se eu chego aqui é que eu não manjo, eu queria entender essas coisas, mas sei lá, aquele carro americano já está no Brasil, aquele que anda sozinho? Tesla. Se eu chego aqui de Tesla, os homens que vissem eu chegar e falam assim, eita pastor abençoado. E se eu chego aqui, né, com a mão aqui, o Tesla dirigindo, os caras iam falar, rapaz, ia me cumprimentar até diferente. Ó, pastor, você... Agora, se eu chego aqui com um Celta esfumaçando,
E aí eu já chego pro irmão ali do estacionamento e falo, irmão, tem água aí, porque tá dando uma esfumaçada, eu preciso voltar para Guarulhos. Vocês iam duvidar de mim, vocês iam falar, isso aí não é pastor? Não, mano. Porque se o Celta é assim, imagine a casa dele. Porque nessa responsabilidade de disputa, nós julgamos o outro pelo que ele tem, e a inveja faz com que a minha luta seja ter mais do que ele. Com isso, eu vou pisar em quem eu tiver que pisar, para que eu chegue no lugar que eu quero chegar. Meu irmão, a gente foi chamado para ser crente. As nossas responsabilidades se resumem bem quando perguntam para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Segundo, parecido com o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo o restante é perfumaria gospel. E aí, olhando para nós, homens de Deus, que somos diferentes, eu quero trazer 2 adendos nesse ponto. O primeiro é que homens de Deus deveriam lutar em suas responsabilidades para serem grandes servos. Se tem uma disputa que é saudável, vamos ver quem é mais servo entre nós? Homem de Deus não foi chamado para disputar status e estigma. Foi chamado para disputar quem trabalha mais. Maior é o que serve. A nossa grande responsabilidade é fazer o nome de Jesus conhecido. E não importa. Porque, vamos ser sinceros também, quando a gente conhece um crente que no olhar humano não tem tanta coisa, nos constrange, não é verdade? Tipo assim, aquele irmãozinho que é o mais pobre é o que mais trabalha, ele constrange todo mundo. Porque a nossa responsabilidade não é ficar disputando. É entender que em Jesus nós somos chamados para sermos homens de Deus, que representam a Deus. E um movimento de baixa responsabilidade com disputa faz de nós pessoas que não somos gratos, nós somos ingratos. Se foi Deus que te deu, agradeça, meu irmão. Vamos embora com o que a gente tem. A nossa responsabilidade é honrar a Deus no pouco e no muito. É a teologia do contentamento de Paulo. A gente não está aqui para ficar disputando. As disputas vazias cegam o nosso coração e fazem com que a gente se perca na caminhada para provar e responder o que ninguém está perguntando. Segunda coisa, porque somos homens de Deus. O homem de Deus não tem dificuldade de entender na responsabilidade que o outro tem qualidades tanto quanto eu. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Sim, no mundo existem os que são uns melhores que o outro. Somos todos iguais enquanto formatação espiritual. Miseráveis, pecadores, carentes da graça. Mas uma igreja como essa, cheio de homens, você acha que a gente é tudo igual aqui? Nunca! Quem aqui tem nível superior? Levanta a mão. Ok. Quem aqui tem mestrado? Um mestrado. Mestrado em quê, meu filho? Neurociência. O cara é mestrado em neurociência. Ele sabe tudo que a gente está pensando agora aqui. Mestrado em neurociência. Você é Suíça, né? O suíço. Quantos anos você tem? 27. É formado? Em quê? Engenharia civil. Vamos falar em neurociência. Quem é melhor? Ele ou ele? Pode responder, gente. Quem é melhor em neurociência? Ele ou ele? Lógico que é ele. Quer fazer um teste? Ele já está com medo. Fala, não, ele já sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou vivendo. Ele te olha, ele sabe. O seu pecado, ele sabe. Ele é melhor. Por que isso nos afeta? O pastor daqui dessa igreja, né? Me disseram que o pastor... Como é o nome do pastor, perdão? O pastor Gessé tem 40 anos aqui nessa igreja de ministério, é isso? 40 anos de ministério. Meu irmão, eu acabei de completar 6 de ministério. Quem é melhor, ele ou eu? Quem é melhor? Claro que é ele. Só que no mundo de hoje, a nossa responsabilidade com o ego é tão ruim, que falar que o outro é melhor, a gente faz assim, olha o homem que a gente está formando, cara. Não volto mais na celebração, falaram que o Gessé é melhor que eu. Ele tem de ministério que eu tenho de vida. Percebe? Responsabilidade faz a gente entender que no mundo diverso eu estou aqui para ser quem Jesus quer que eu seja. Nada mais e nada menos. São essas besteiras que estão roubando o nosso coração, irmãos. E fazendo com que a gente vá vagando pela vida sem sentido. Então a primeira coisa, a gente vai vivendo uma vida de qualquer jeito, porque a gente terceiriza. A segunda coisa é a gente perceber, com foco na palavra de Deus, que disputas vazias geram irresponsabilidades na escolha. E a terceira e última coisa, para que você possa ir almoçar na sua casa, abraçar sua esposa, brincar com seus filhos e dizer, eu sou um homem diferente, é que homens de responsabilidade
sabem amar, honrar e ser submissos. Eu finalizo com Efésios capítulo 5, alguns versículos do 5. No 25 vai dizer: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si por ela. No 28, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E no 31 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Meu irmão, uma das coisas da nossa grande responsabilidade, que a gente tem deixado de lado, é de não honrar com amor e com submissão aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nossos casamentos precisam voltar a ser referência para o mundo, cara. Nossa responsabilidade como marido precisa olhar para aquilo que Paulo está dizendo para Efésios e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Uma das grandes responsabilidades que a gente tem deixado de lado é com o nosso lar, é com o nosso primeiro ministério, porque a gente vem terceirizando, porque a gente vem disputando, e quem está sofrendo com tudo isso? A nossa família, que não recebe de nós aquilo que a gente pode entregar. Amar as nossas famílias, amar a nossa esposa, os nossos filhos, é uma das maiores prioridades da nossa jornada. Tem crente que é muito bom, mas a família está destruída. Tem crente que tem a unção do portão. Você conhece a unção do portão? Aqui tem muita unção do portão em Bragança. O cara é um traste, mas ele passa do portão da igreja, recai sobre ele a unção do santo. Já viu gente assim? Quer aprender a ler gente assim? Olha para o filho não esconde. E se for criança então, tem crente que ele chega tão performático que o filho olha com cara de assustado. Ele fala: meu Deus. O pai veio por Bragança inteira, xingando no trânsito, xingando a mulher, batendo no filho, mas ele passa do portão e ele faz: graça e paz. Ele desce sobre ele o evangeliquez. Você vai dar bom dia, ele fala: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, bom dia. Aí você olha para o filho dele está assim, ó. Meu irmão, se os nossos lares não estiverem bem, igreja nenhuma vai deixar a gente bem. A nossa grande responsabilidade ao amar ao Senhor é honrar ao Senhor com aquilo que Ele nos deu para cuidar. Quando a gente ama o Senhor de todo o coração, a nossa esposa ganha, os nossos filhos ganham. A nossa grande responsabilidade é discipular a nossa família, é voltar a ser o sacerdote do lar. Uma pergunta retórica, não precisa responder. Como está a devocional da sua família? Não precisa responder. Quanto tempo de leitura bíblica tem a tua família? E se a sua resposta for: eu não tenho tempo, você voltou já para o primeiro ponto. Você está terceirizando a responsabilidade. Porque eu duvido que não haja tempo no teu dia para ler a Bíblia com a tua família. Eu duvido. Duvido. Como está a caminhada com o teu filho? Eu trabalho muito. Mude de emprego. Eu te garanto que qualquer criança prefere presença do que presente. Mude de emprego. Ou a gente volta a assumir as responsabilidades de homem, ou continuaremos sendo referência de evangelho meia boca e de divórcio dentro de igreja. Terça-feira eu tive um momento com meu filho, e eu sou muito apegado aos meus filhos. Tem um amigo ali também que eu sei que é muito, o Ed é um dos caras mais incríveis, e eu não consigo esquecer da festa de 15 anos, ele dançando com a Aninha. Eu vi pela internet, eu sei que ele está vivendo um dilema, mas me inspira. Terça-feira eu tinha uma visita à noite, e a visita falou: vem com a família toda. Só que aí eu consegui marcar de cortar, eu fui para São José no encontro de pastores, voltei para casa, Benício saiu da escola às 6, falei: a gente vai cortar o cabelo junto, porque ele ama esses encontros de homem. E eu corto o cabelo no irmão da igreja, que é barbearia de macho mesmo, sabe? Tem taco de beisebol, tem bala de revólver para todo lado. Ele chega e fala: pai, a gente é macho, fala, vamos cortar o cabelo. Ainda no carro terça eu brinquei, falei: hoje a gente vai cortar o cabelo e fazer a barba. Aí ele fez assim: fazer a barba? Mas eu não tenho. Eu falei: faz assim mesmo, eu vou pagar. Aí ele numa cadeira e eu na outra. E aí o cara lá: nossa, mas ele é muito quietinho. E a gente conversando, um em cada cadeira e tal, e não sei o quê. Aí eu fui olhar no meu celular, eu tinha marcado errado a visita, era terça que vem. Aí eu mandei mensagem para minha esposa, falei: amor, eu marquei errado, não tem visita hoje, não precisa correr. Estou aqui com o Benício, relaxa, daqui eu vou para casa. Cheguei para ele e falei assim: filho, você quer comer o que hoje? Ele falou: pai, é sempre as mesmas coisas. Ou comida japonesa, ou coco bambu, ou pastel.
Então ele vagueia da Zona Leste para a Zona Sul muito rápido. Aí eu falei assim, tem um mercado aqui perto, que a gente morava do lado, que é um mercado lá que vende comida japonesa fresca, o cara faz na hora. Vamos pegar um japa e a gente vai para casa? Momento pai e filho. E aí é muito louco, porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, dê atenção para a tua criança como se fosse adulto. Criança precisa de conversa. Meus filhos têm um português muito bonito, que a gente conversa direto. E aí a gente andando pelo mercado, pegamos um japa e conversando. E a vida e tal, e ele conta tudo. Pai, o menino da escola tentou imitar meu cabelo. Pai, quando eu crescer eu vou ser baterista. E estamos conversando. Aí eu falei, vamos pegar uma coquinha zero também? Coca zero. Vamos pegar um chocolate? Pai? Ele começou, né? Aí eu pendurei ele no carrinho, sabe, carrinho de mercado, ele segurou em pé assim, aí tem uma rampa, eu subi na rampa e soltei e fui correndo junto. E ó que eu nem sou de correr, porque é meu tamanho, mas deu certo. E ele ficava, Aaah! Todo o mercado olhando. Aí teve uma hora que ele quase tombou mesmo, eu falei, meu Deus, imagina eu explicando para minha esposa. Ele tombou porque caiu do carrinho na rampa. Ele olhou para mim, irmãos, em 1 hora que a gente ficou no mercado, eu ouvi mais de 10 vezes assim, pai, eu amo tanto você. 5 anos. Aí ele soltou uma, porque criança de hoje em dia é filosófica. Ele fez assim para mim, serião, né? Ele falou, pai, eu preciso te contar uma coisa. E quando ele fala isso, eu já gelo. Falei, pode contar, meu filho. Ele falou assim, sabia que eu estava no céu e eu falei para Deus que eu queria um pai que nem você? Falei, sério? Falei, então eu tenho outra coisa para te dizer. Você acredita que eu estava aqui na terra orando para ter um filho igual você? E o meu coração foi quebrado recentemente, porque ele chegou para mim e falou assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser pastor igual você. Falei, sério, filho? Sério. Porque ele entendeu que a vida com Jesus é maravilhosa. A nossa grande responsabilidade é representar Jesus a partir de casa. É fazer a nossa esposa ter orgulho de ter sido casado com você, cara. Meu marido é uma bênção. É fazer os nossos filhos quererem seguir o nosso legado, principalmente espiritual. Eu já conversei com meus filhos, mesmo tendo 8 e 5 anos, não se apeguem a bens materiais, porque talvez eu não deixe nada, mas sigam a jornada com Cristo, que vocês vão ter tudo. É tempo da gente voltar para nossa casa e cuidar dos nossos. A maior responsabilidade de um homem hoje não é ganhar dinheiro, é não perder a sua família. É fazer com que a nossa família ame Jesus. É fazer com que a nossa família ame servir com a gente. Você talvez não tenha filhos, mas você enquanto filho, é fazer com que o teu pai entenda que em você ele é amado. Uma pergunta para finalizar. Qual foi a última vez que você falou para o teu filho e para a tua filha que você o amava? Para o teu pai. Qual foi a última vez que você deu um beijo na tua mãe e falou, mãe, eu te amo? Qual foi a última vez que você deu aquela cantada na sua esposa, aquela cantada bonita? Sabe aquela cantada? Amor, você está linda. Eu casei com a mulher mais incrível do mundo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você foi intencional na vida dos seus filhos? Qual foi a última vez que você abraçou seu filho e falou assim, vamos jogar bola? Nossa responsabilidade não é ganhar dinheiro, não é ficar rico. Nossa responsabilidade é fazer com que quem passe pelos nossos caminhos ame Jesus de uma forma incrível. Bons maridos. O mundo de hoje está dizendo que homem de verdade é quem pega muita mulher. A Bíblia vai nos dizer que homem de verdade é quem faz a mesma mulher feliz todos os dias. O quanto você tem cuidado da tua mãe e do teu pai, cara? Eu não tenho mais tempo, pastor. Pois é. É porque a sua responsabilidade foi invertida. Mateus, quando Jesus está falando lá no capítulo 6, sobre o cuidado de Deus com a gente, ele vai dizer, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que a gente chama de bênção, Deus chama de coisa. Bênção é ter os nossos do nosso lado, amando Jesus e caminhando com a gente. Quando você voltar para casa agora, vai gerar alegria ou desânimo? Quando você saiu, gerou tristeza, alívio, saudade? Que as nossas responsabilidades nos devolvam ao lugar que Jesus quer que a gente não saia mais de lá. Que a partir de nós, as nossas famílias sejam intencionais e amem Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Podemos orar para encerrar? Se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar por você.
Em nome de Jesus. Queria que você não só fechasse os olhos, queria que você pudesse meditar nesse momento sobre o que a gente conversou. Isso aqui não é uma pregação de acusação, evidente. Isso aqui é uma pregação de exortação, para mim também. Meu pedido enquanto você ora, é que você possa trazer à memória aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. A pregação, ela não tem sentido se você ouve, ela tem sentido se você pratica. Ela te confronta, mas o confronto tem que gerar algo. Talvez hoje, quando você voltar para casa, a tua esposa ligue para o líder dos homens dizendo assim: o que aconteceu? Porque saiu um homem daqui e voltou outro. Talvez os teus filhos não vão nem reconhecer hoje. O filho, como eu te amo. Você lembra o cheiro que seu filho, sua filha tem? Porque só sabe cheiro quem abraça, quem está perto. Será que a gente não está terceirizando demais? Será que a gente não está vivendo disputas egoístas, que geram responsabilidades tortas, torpes, que não levam para nada? Será que a gente não tem feito da nossa vida uma vida de não ter percepção de que as buscas estão cada dia mais vazias? É tempo de se render diante da cruz. O que faz a gente ser bons homens não são cursos de homens, cultos de homens. O que faz a gente ser bom homem é ter uma espiritualidade pautada em Jesus de Nazaré. E aí eu quero encerrar enquanto você ora. Eu vou te falar o que tem marcado muito a minha história nos últimos anos. Eu não sei te explicar o porquê. Jesus tem me ensinado a aproveitar enquanto não é tarde. A gente não sabe até quando a gente vai ter o que a gente tem. A gente não sabe até quando vai ter mãe, pai, filho, filha, esposa. E eu percebi nessa minha caminhada que a pior coisa da vida de um homem é demorar para perceber que aquilo que ele perdeu não volta mais. É tempo de ser intencional agora. O tempo de amar a mãe, o pai, a esposa, os filhos é agora. O amanhã ele nem existe. O tempo de ser cuidadoso com as coisas que Deus confiou nas nossas mãos é agora. Não adianta terceirizar. Não é o diabo, não é a empresa que está tomando seu tempo. É a falta de prioridade. O tempo de orar e ensinar seus filhos a amarem Jesus é agora. É tempo da gente ser homem de Deus. Não porque frequenta igreja, mas porque o próprio Deus tem forjado o nosso caráter. Ah, pastor, mas a minha história é muito difícil. Eu te entendo. Nós somos geralmente o resultado dos nossos traumas e alegrias. Mas eu conheço um Jesus que tem poder para tratar e encerrar qualquer trauma que seja. A minha grande luta, e talvez um dia eu volte para falar isso para vocês, é que tudo que eu sou com meu filho hoje eu nunca tive do meu pai. E quem teve que me curar foi Jesus, depois de casado, dizendo: ou você se cura, ou seu filho vai pagar um preço por você querer descontar nele o que o seu pai te fez. E Deus foi tão bom comigo, que hoje eu não só sou um amigo do meu filho, mas eu tenho meu pai como uma ovelha da igreja que eu sou pastor. Está todo domingo lá. Dormiu na minha casa essa noite, porque hoje ele ia trabalhar cedo na igreja. Jesus é especialista em recomeços. A minha preocupação não é o que você fez até aqui, mas é o que você vai fazer a partir daqui. Volte para casa. Tenha responsabilidade com o Senhor. Cuide da tua esposa, do teu casamento, dos teus filhos, dos teus pais. E viva o melhor dessa terra. Para que um dia a saudade seja regada das boas memórias da história que a gente criou enquanto estava por perto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela forma que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse encontro de homens nessa igreja que tem feito um trabalho incrível em prol do teu reino. Abençoe os pastores dessa casa, os líderes dessa casa. Abençoe cada homem que está aqui, cada família representada. Gere neles toda a ousadia e autoridade para viver aquilo que o Senhor está colocando no coração deles. Que não seja apenas um momento de emoção, mas um momento de transformação. Que possamos voltar para os nossos lares mudados, diferentes, amando, cuidando, fazendo com que a nossa história possa valer a pena naquilo que o Senhor tem para nós, não daquilo que estão inventando. Obrigado por não desistir da gente. Obrigado por ser especialista em recomeços e por nos amar de uma forma tão especial. Quero levantar um clamor especial aqui pela vida da Aninha, filha do meu amigo querido Edmilson, que está travando aí essa luta, está no hospital. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, foi o Senhor quem criou ela. O Senhor sabe cada detalhe. Obrigado porque as notícias de hoje são boas. Mas eu quero pedir pelo Ed, pela esposa, pelos filhos. Renove suas forças. Renove, Pai, todo o vigor. Restaure a fé. E que ele continue sendo esse exemplão de pai que ama, que cuida. Cuida da gente.
Quem entrou aqui angustiado, perdido, com dores, vá no íntimo do coração e lembre-se, faça eles lembrar, Pai, que nós somos um filho amado do Senhor. E use as nossas vidas para que o seu reino cresça a partir do nosso lar. Nós te amamos, Jesus, e amamos ser amados pelo Senhor. É a nossa oração em teu nome. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.